A Noruega, a Irlanda e a Espanha vão reconhecer o Estado palestiniano. Portugal já disse que não vai avançar com este reconhecimento para já. A rede elétrica ucraniana não consegue garantir abastecimento pela primeira vez desde a invasão russa. A população está preocupada com a chegada do inverno. A Comissão de Veneza do Conselho da Europa pede a revogação da polémica lei georgiana sobre a influência estrangeira que provocou protestos em massa no país. Donald Tusk anunciou que vai instituir uma comissão para investigar a influência russa e bielorrussa no país. A Noruega, a Irlanda e a Espanha anunciaram que vão reconhecer o Estado palestiniano. O primeiro a anunciar a decisão foi o primeiro-ministro norueguês, seguindo-se o de Espanha e o da Irlanda. Os três países vão reconhecer este Estado já a partir do dia 28 de maio. This is an historic and important day for Ireland and for Palestine. On the 21st of January 1919, Ireland asked the world to recognise our right to be an independent state. Our message to the free nations of the world was a plea for international recognition of our independence, emphasising our distinct national identity, our historical struggle, and our right to self-determination and justice. Today, we use the same language to support the recognition of Palestine as a state. Nos sumaremos a los más de 140 países del mundo que ya reconocen al Estado palestino y a esa amplia mayoría de países que hace 12 días votó a favor de la entrada de Palestina en las Naciones Unidas como Estado miembro de pleno derecho. Esperamos no ser los últimos, esperamos que nuestro reconocimiento y nuestras razones contribuyan a que otros países occidentales sigan este camino. Também o primeiro-ministro norueguês defendeu que a guerra em Gaza tornou absolutamente claro que alcançar a paz e a estabilidade é determinante para resolver a questão palestiniana e que o objetivo é um Estado que seja politicamente coeso e que resulte da autoridade da Palestina. A Eslovénia, a Malta e a Bélgica também deram sinais de que poderão seguir em breve o exemplo da Noruega, da Irlanda e de Espanha. Desde o ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro do ano passado, já morreram mais de 35 mil pessoas, entre elas civis, militares e milhões de deslocados. O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita ordenou, entretanto, que os embaixadores de Israel na Noruega e Irlanda regressassem imediatamente ao país e revelou que o reconhecimento do Estado palestiniano pode prejudicar os esforços de Israel para libertar os reféns detidos em Gaza e tornar um cessar-fogo menos provável. The Irish government says it strongly rejects any criticism by Israel that this action plays into the hands of Hamas. They say Hamas is not the Palestinian people and reiterated calls for them to release the hostages back to their loved ones immediately. But the Prime Minister says it's time to breathe new life into the two-state solution, to give hope to the people of Gaza suffering unbearably, and as he says, give hope to the children of Gaza who go to sleep at night not knowing if they'll ever wake up. Portugal anunciou que para já não vai reconhecer o Estado palestiniano. Pela primeira vez desde o início da invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022, a rede elétrica ucraniana não conseguiu garantir o abastecimento desejado pelo país. A capital Kiev voltou a ser atingida por apagões este mês, depois de sucessivos ataques aéreos das tropas russas terem destruído várias infraestruturas energéticas. Тому що мені здається, що оцей початок атак з березня, і абсолютно очевидно, що мета є зима. Тобто оцей проміжок часу, він є величезний з точки зору спроби тотально покласти систему. Atualmente, a Ucrânia não consegue produzir energia suficiente para cobrir os picos de consumo noturno. Este déficit energético é superior à capacidade do país para importar eletricidade da Polónia, da Eslováquia e da Roménia. O governo de Zelensky pediu aos seus aliados ocidentais peças para as suas centrais elétricas da era soviética. Dos 36 hospitais na faixa de Gaza, apenas 12 estão parcialmente funcionais, um número reduzido para as necessidades de milhares de palestinianos feridos na guerra que precisam de assistência e de cuidados que o sistema de saúde de Gaza já não consegue prestar. O aviso foi feito pelo Gabinete da ONU para a coordenação dos assuntos humanitários. Many have lost their limbs, many have traumatic brain injuries.
Thousands have lost their hearing capacity because of the constant explosions. Thousands of people are also waiting to be evacuated out of Gaza, and that's because they need higher levels of care and they can't access it inside of Gaza because the healthcare system is on its knees. Os ataques israelitas em Rafah estão a tornar a situação ainda mais complicada. O campo de Moassi foi designado por Israel como zona segura, mas nas últimas semanas, com a ofensiva a expandir-se a sul, ficou sobrelotado. Entre as tendas amontoam-se pilhas de lixo ao solo que estão a causar doenças entre os cerca de 450 mil palestinianos deslocados que ali se encontram. A Comissão de Veneza, o organismo do Conselho da Europa para a Defesa da Democracia e do Direito, diz que a Geórgia deve revogar a lei sobre a influência estrangeira, que provocou uma grande onda de protestos no país por entre alegações de que o governo está a tentar sufocar a dissidência. Na sequência de um pedido da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, a Comissão de Veneza avaliou a lei e lamentou que o Parlamento a tenha adotado antes de receber o parecer. Na semana passada, o Parlamento georgiano aprovou em terceira e última leitura este projeto de lei que provocou semanas de protestos em massa. O projeto de lei também, chamado Lei Russa, devido às semelhanças com a legislação em vigor na Rússia, exige que os meios de comunicação social, as organizações não governamentais e outras organizações sem fins lucrativos se registrem como prosseguindo interesses de uma potência estrangeira se receberem mais de 20% do financiamento do estrangeiro. O veto da presidente Salomé Zurabišvili não impede a entrada em vigor da lei. Nos últimos dias, a Polónia deteve pelo menos 12 pessoas suspeitas de participar em atos de sabotagem conduzidos pela Rússia e Bielorrússia. O primeiro-ministro Donald Tusk anunciou na terça-feira que vai instituir uma comissão com o objetivo de investigar a influência destes países na Polónia. Dzień dobry, przepraszamy za małe opóźnienie. Dzisiaj dostaliśmy potwierdzenie i to jest oczywiście niepokojący scenariusz. Potwierdzenie tego, że presja na granicę wschodnią Polski to nie jest migracja spontaniczna ludzi, którzy uciekają z różnych krajów. W tej chwili te dane są naprawdę bardzo precyzyjne dane, bardzo niepokojące. Ponad 90% tych, którzy przekraczają polską granicę nielegalnie, to są ludzie dysponujący rosyjskimi wizami. Tusk também já tinha anunciado no sábado um investimento superior a 2 mil milhões de euros para reforçar a segurança na fronteira perante a campanha de Moscou para destabilizar a Polónia. As autoridades estónias estão a intensificar a luta contra as operações híbridas não militares da Rússia, incluindo os ciberataques, a interferência eleitoral e a desinformação, bem como os ataques contra os opositores do presidente Vladimir Putin. O presidente da Estónia vai inclusive convocar um conselho de defesa para discutir a sabotagem russa. We all understand that these hybrid attacks are still very acute, and we have to be ready also for these. So it doesn't matter, is it a cyber attack, is it some other type of attack? So we are ready for that, and we are responding to that. And our message has always been clear. In this territory, in Estonia and all the allies, we are controlling that, and we are not allowing anyone to disrupt our normal behavior and normal society here. Funcionários estónios e peritos em segurança apelaram ainda a uma abordagem mais proativa por parte da União Europeia de modo a combater estes ataques. O Parlamento eslovaco aprovou esta terça-feira uma resolução que condena a violência política. Os deputados dizem ter recebido com horror e profunda preocupação a notícia da tentativa de assassinato do primeiro-ministro Robert Fico. Os parlamentares censuram a violência que, dizem, terá sido cometida apenas porque o atacante tinha uma posição política diferente da do governo eslovaco. O hemiciclo de Bratislava pede aos partidos, funcionários do Estado, comunicação social e organizações não governamentais que respeitem os resultados das últimas eleições. No texto, sublinha-se que as pessoas não devem ser alvo de ódio pelas opiniões políticas que expressam. Afinal, realçam os deputados, o pluralismo, a diversidade e o respeito pelas outras opiniões são a base de qualquer sociedade livre e democrática. A resolução incentiva ainda o governo a adotar medidas de segurança para evitar novos ataques violentos com motivações políticas. O primeiro-ministro eslovaco Robert Fico só permanece no hospital em estado grave, mas não tem a vida em risco.
ben BHU Van, ik woon in Brussel en ik werk bij AG Insurance, een verzekeringsmaatschappij. Moest ik Europees parlementariër zijn, dan zou ik vooral in de komende termijnen focussen op een Europees verbondschap tussen alle landen om meer de verschillende landen te verenigen. In ons gemeenschappelijke doelen, onze waarden uitdragen en dan meer specifiek ook naar de veiligheid in de toekomst toe zou ik zorgen dat wij een systeem op punt stellen waarbij wij een geuniformiseerd leger of krijgsmacht hebben om de waarden en de veiligheid van Europa veilig te stellen. Vooral op verbinding denk ik spelen en zien wat onze gemeenschappelijke waarden zijn in plaats van te kijken naar de verschillen. Ik denk dat dat de kracht is van de toekomst en dat dat nodig is. Η ασφάλεια ενιαίως του ενωσιακού χώρου τίθεται ένα αμφιβόλο όχι μόνο της επιθετικότητας της Ρωσίας αλλά και λόγω των ευρύτερων γεωπολιτικών συνθήκων στη γειτονιά μας. Άρα σημαντικό είναι πώς θα φτάσουμε στην περαιτέρω, αν θέλετε, ενοποίηση, στην περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ώστε ο πυλώνας αυτός της ευρωπαϊκής ενοποίησης, δηλαδή κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, να λάβει σάρκα και οστά, να είναι συγκεκριμένος, πράγμα το οποίο, αν θέλετε, να το πω και λίγο από εθνική σκοπιά, θα βοηθήσει πάρα πολύ και τη χώρα μας, διότι εμείς είμαστε σε ένα σημείο του κόσμου που διαρκώς έχουμε ζητήματα με έναν πολύ επιτιθέμενο, αν θέλετε, με έναν πάρα πολύ απρόβλεπτο γείτονα